coloca, né? Deus é maravilhoso e fiel. Queria chamar a Irley, que vai dar lugar hoje. Vai pregar a palavra do Senhor, a preletora da noite. Eita, glória. Glória a Deus. Deus é fiel e eu creio que Deus vai falar conosco através da palavra dele, em nome de Jesus, né? Senhor, abençoa a tua filha, que não abrir e fechar a boca dela não venha ser ela, mas o teu Santo Espírito para falar e alimentar a tua igreja. Em nome de Jesus, quem crê diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos 4, verso 35 ao 41. Amém, igreja? Jesus acalma a tempestade. Essa é a palavra. Eu acredito que Deus ele vai acalmar essa tempestade, né? Que a gente passa todos os dias, né? Mas o Senhor está no controle. E o verso aqui 35... E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo a si, como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe, mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grandes bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? E ainda não tendes fé. Então sentiram um grande temor e diziam aos outros, mas quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Irmão, nessa palavra, é uma palavra fácil da gente praticar. E aqui ele mostra que ele não chamou, né, os discípulos, ele ordenou para os discípulos entrar desembarcar, né, naquele barco. E naquele momento que o barco ele saiu em direção àquele lado, que Jesus ele deixou de fazer algo naquele lugar, que é a palavra de Deus, queria ir para outro lugar. E ele ordenou para que os discípulos entrassem naquele barco e seguir, né? E mesmo assim, nessa palavra aqui, no meio da tempestade, é assim na nossa vida. Muitas das vezes, a tempestade ela vem quando menos a gente espera. Ela nos pega de surpresa. E quando ela pega a gente de surpresa, e a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. E aqui Jesus, ele, no meio da tempestade, nesse barco, ele ficava quieto. Ele estava lá quietinho, dormindo, descansando. E é assim que Jesus ele mostra para a gente ter paz no meio dessa tempestade. Se você veio para este lugar, se levantou uma tempestade hoje, Jesus ele vai acalmar. Ele vai acalmar de uma forma que tu não vai acreditar.
Porque ele lá naquele barco, até os discípulos que pensavam que eles iam perecer naquele lugar. E eles tinham costume de estar naquele barco, de estar naquele lago, né, ali pescando. E eles nem sabiam que Jesus ia acalmar aquela tempestade. E assim é na nossa vida. A gente não sabe, às vezes se levanta uma tempestade na nossa vida e nós ficamos se perguntando para Deus: cadê Deus? E Deus está ali quieto, em silêncio. E a gente se desespera. E aqui Jesus, quando os discípulos eles se desesperaram, eles lutaram contra as próprias forças. E é assim como a gente faz, às vezes. A gente quer lutar com as nossas próprias forças. E nada vai acalmar. Porque só quem para o desespero é o Senhor. E muitas das vezes a gente quer lutar com o nosso próprio corpo, com nossas próprias forças. E o Senhor, Ele fica só observando o nosso desespero. Ele só quer que você se acalme, esteja paz, que Ele está no barco. Do mesmo jeito que Jesus, ele provou a fé dos discípulos, Ele também está provando a gente. Nesse barco, nessa dificuldade, nessa tempestade que a gente passa todos os dias. Irmão, todos os dias quando a gente vem para a casa do Senhor, o inimigo ele tenta nos parar. Se levanta qualquer tempestade de um lado, de outro, mas só para tentar nos desistir. Mas não desista não, porque o Senhor ele está no controle. Mesmo se aquela tempestade ter se levantado, venha, porque o Senhor ele vai dar vitória. O Senhor ele vai te acalmar, tu vai sair daqui alegre e Ele vai resolver o teu problema. Muitas das vezes a gente acha que Jesus não está nem aí. Senhor, por que isso comigo? Porque de tal forma aconteceu isso. E às vezes a gente enlouquece. Mas não enlouqueça não. É difícil a gente parar para deitar num travesseiro e a gente achar que nada aconteceu. Mas é assim que Jesus ele está nesse barco. Ele está nesse barco aqui, dormindo, descansando. Mas sabe por que Jesus ele estava lá, quietinho? Ele estava provando a fé dos discípulos. Ele estava provando. E é assim que Ele nos prova todos os dias. Ele prova a nossa fé, para saber se a gente vai conseguir mesmo com as nossas próprias forças. Porque a gente não vai conseguir. Só Ele que vai acalmar a tempestade. A gente não vamos conseguir acalmar essa tempestade. Então não adianta se desesperar, enlouquecer, porque muitas das vezes a gente enlouquece. E é onde vem aquela ansiedade, aquele desespero na nossa mente. Adoece o nosso psicólogo. E Deus ele fica ali só vendo aquela situação. Mas que você saia hoje daqui com essa palavra. Que Jesus ele está no barco. Jesus ele vai acalmar essa tempestade. Irmão, eu saí hoje daqui com essa palavra. Porque muitas das vezes o Senhor ele sempre se levanta de qualquer forma, né? Para mim vir para cá hoje pregar, mas mesmo se a minha filha ainda tivesse doente, eu ainda ia vir. Eu deixava ela com o pai dela, mas eu ainda ia vir. Porque eu sei que o Senhor ele ia me honrar. E Ele ia curar a minha filha, né? E o Senhor ele se levantou numa gripe novamente, que a menina já tinha gripado semana passada. E cruel. Mas como eu vim e trouxe ela, tá aí correndo para cima e para baixo. Então e naquele momento que os discípulos ele entraram naquele barco, eles também obedeceram a Jesus, né? Ele obedeceu. E muitas das vezes a gente não quer obedecer o Senhor. Não quer obedecer o Senhor. Quando você faz algo, quando Jesus bota para você ir para ali, você vai para o outro lado.
Você faça aquilo, você faz outra coisa. E é onde vem a tempestade. Não é ele que coloca a tempestade, é você mesmo. Nós mesmo que colocamos a tempestade no nosso caminho. Porque a tempestade que Deus ele coloca na nossa vida é para nos provar. É só para nos provar. E quando é a gente mesmo, Jesus ele nem tem culpa o que ele vai fazer. Ele fica só ali observando. É por isso que muitas das vezes a gente acha que aquilo ali nunca vai passar. Porque foi nós mesmos que fez aquilo acontecer. E assim, e levantou-se grande temporal de vento, subia ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E assim os discípulos ali, eles se desesperaram, né, irmão? Naquele momento que viu aquela água entrando, aquele vento. E quando eles viram que eles lutaram com as próprias forças que eles não conseguiam, que eles já estavam perdendo até a própria força, né? Ele já estava cansado ali de lutar. E aí foi aonde eles acordaram Jesus ali no desespero. E Jesus mandou, né? Mas naquela forma ali, os discípulos eles obedeceram Jesus, né? Por isso que ele acalmou ali a tempestade. E sabe por que Jesus ele estava ali no barco dormindo? Porque ele era um plano para chegar lá do outro lado. E se levantou aquela tempestade. Mas Jesus ele não desistiu. Chegou até lá. E do mesmo jeito somos nós. Quando se levanta um temporal na nossa vida, a gente não devemos desistir. A gente vamos para cima, orar, jejuar, botar o joelho no chão, que aquela tempestade se acalma. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que usar a nossa própria fé. Porque Jesus ele nos deu ordem para que nós usássemos a nossa fé para repreender aquela tempestade na nossa vida. E aí quando se levanta aquela tempestade na nossa vida e a gente enlouquece, Jesus, ele nunca se esqueça que Jesus ele está no barco dessa situação. A tempestade ela vem para todos nós. Aqueles que não estão seguindo a Deus, aqueles que estão, a tempestade vem para todos. Mas há diferença de duas tempestades. A tempestade do que está na desobediência e a tempestade do que está na obediência. E a tempestade ela vai se acalmar para quem está na obediência. E quem não estiver na obediência, a tempestade só piora. E muitas das vezes a gente vem para a igreja, o mundo está se acabando. Até na nossa casa mesmo, o negócio está estreito. E enquanto a gente vem para cá, o Senhor ele está acalmando lá. O Senhor ele está acalmando onde se levantou a tempestade. Às vezes é até com colegas da gente se levanta contra nós. Para que a gente venha desistir. Mas não desista não, irmão. Porque essa palavra aqui, ela é fácil, simples, mas ela veio para edificar. E essa palavra que você venha sair daqui, é convicta de que Deus, ele acalma toda tempestade. Toda tempestade na nossa vida. Basta a gente ter fé. Crer naquele Deus que ele pode tudo. Se Deus ele acalmou aquele mar, por que Deus não vai acalmar o nosso problema? Até uma enfermidade, mesmo que a gente talvez possa estar ali, nos pega de surpresa. E aí a gente fica em desespero por aquele problema. E quando você vem, Jesus, você é curado. Jesus, ele acalmou a tua mente, teu coração. E ele sabe o que ele está fazendo. A gente não sabe o que Deus ele tem um plano para a nossa vida. Mas Jesus, ele sabe o que ele está fazendo na nossa vida. E às vezes, a gente quando faz a obra do Senhor, é onde mais o inimigo ele se levanta.
ele se levanta de uma forma tremenda na nossa vida. Mas como a gente somos fortes e Jesus é conosco, porque aqui na palavra mostra que ele está conosco. E aí a gente consegue. E assim essa palavra que eu trouxe aqui para vocês é: Jesus acalmou a nossa tempestade. E hoje você vai sair daqui livre dessa tempestade, livre desse problema, livre dessa enfermidade, livre de algo que te atormentou. Que você venha conseguir dormir tranquilo, conseguir colocar a sua cabeça num travesseiro como você nunca conseguiu dormir. E você vai dizer: hoje eu consegui dormir. Porque o Senhor, ele está no barco, irmão, ele está no barco. Não esqueça que o Senhor, ele só está quieto, calado, em silêncio. Mas não fique aí pensando que o Senhor, ele não vai fazer nada, porque ele vai. Porque ele está no controle de tudo. Só não se desespere, porque a hora vai chegar. Deus, ele vai agir de uma forma que a gente não vai acreditar. E é assim que Jesus, ele quer para a nossa vida. Que a gente venha seguir os passos, para onde ele for. Né? Se Jesus, ele acalmou as ondas, ele vai acalmar na nossa vida também. Os discípulos, quando eles conseguiram, né, chegar do outro lado, eles ficaram ali em choque, né? Quando Jesus, ele viu que Jesus conseguia acalmar ali, né, o mar. Ele não imaginava que ali era um mestre, né? E esse mestre, ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para curar nossas feridas, para tirar toda tristeza, para tirar todo desânimo, para arrancar toda frieza da nossa vida. Porque às vezes, gente, a gente está tão desanimado que a gente perde a nossa fé. A gente perde a nossa vontade de prosseguir, os nossos sonhos. Até mesmo a gente dentro de casa com a nossa família, a gente perde aquele ânimo de estar ali junto, né? Mas Deus, ele está no barco. Deixa a tempestade cair, deixa tudo desabar, deixa tudo cair, mas a gente sabendo que Deus está no controle, tudo vai se endireitar. Não ligue para o outro lado que está caindo, o outro lado ali que está tacando pedra, e deixa cair. É difícil, mas a gente temos um Deus, que ele é o mestre, que ele pode todas as coisas na nossa vida. Ele pode sim dar a cura, a libertação. Às vezes a gente luta décadas por uma bênção, por uma cura, por uma libertação. Mas se a gente estiver ali, pelejando, querendo, o Senhor, ele faz. O Senhor, ele age ao nosso favor. Ele vai de encontro ali aonde a gente está querendo algo. Mas se a gente vier só para este lugar, ficar sentado e não querer, Jesus, ele não vai fazer. Tem que você agir. Age que nem os discípulos, obedecendo, né? E no meio dessa tempestade ainda tinha barquinhos, tinha outras pessoas, outros discípulos em outros barcos, indo para seguir na mesma direção para onde Jesus ia. E eles passaram o mesmo processo, né? E eles conseguiram, né, ali. Mas na verdade, irmão, a gente temos que ter calma. A gente temos que ter fé, muita fé mesmo em Deus, porque o que está faltando às vezes, muitas das vezes na gente é só a nossa fé, que nós não temos.
A nossa fé que nós, às vezes, até mesmo a gente deixamos de acreditar que algo vai mudar, que algo vai acontecer, mas não desista. E creia que se aquela pessoa, aquilo ali que você colocou nas mãos de Deus, Deus ele vai agir. Ele vai trabalhar ao seu favor. Porque o Senhor, ele é fiel para nos cumprir. E quando Jesus, enquanto ele dormia para poder chegar naquele lago, no outro lado, ele tinha um propósito para chegar ali. Ele tinha um propósito. E a gente também temos propósito. Se a gente colocamos o nosso propósito na mão do Senhor, a gente conseguimos. A gente não devemos desistir, porque Deus está provando a nossa fé. Somente a nossa fé. Quando Ele vê que você tem fé, Ele começa a agir. Porque Ele está vendo que você está crendo no nome dEle. Você está confiando nele que Ele vai fazer. E Jesus, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. Então, se Ele queria chegar lá naquele outro lado, Ele ia desistir, porque Ele falou que queria chegar lá. E Ele chegou. E do mesmo jeito é o Senhor quando Ele nos promete algo. Quando Ele nos promete algo, Ele cumpre nas nossas vidas. Ele cumpre tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Só vai chegar a hora certa, o dia certo, daquela bênção chegar nas nossas vidas. Mas não perca a fé. Não perca a fé nisso. Continue aí onde você está, buscando, orando. E quando essa tempestade se levantar, pode usar a sua fé. Porque Deus ele nos ordenou para a gente repreender aquela tempestade. Se algo se levantou, levanta as mãos para o céu e repreende. Orando, jejuando, repreende aquele mal ali que se levantou, aquela tempestade ali com a família. Porque eu tenho certeza que se Deus ele acalmou aquele mar, quando você levantar suas mãos com fé, Ele vai acalmar essa tempestade também. Porque Deus ele nos mostra que Ele é conosco. Ele é conosco. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento, o mar, lhe obedece? Então, irmãos, se o mar ele obedeceu Jesus naquele momento, quem é esse Deus grande que nós servimos? Quem é esse Deus que ele pode mexer com essa estrutura que às vezes a gente não conseguimos? Ele consegue fazer algo que nossas próprias forças não conseguiria, somente falando. E às vezes a gente fica feito um louco ali naquele momento para tentar acalmar aquilo ali. E a gente entra em desespero. Mas Jesus está no barco, irmão, da nossa situação. Creia, somente creia e tenha fé que tudo isso vai passar. Mas lembrando que as tempestades elas não acabam. A gente temos que confiar em Deus, ter fé que todas elas a gente vai conseguir guerrear. A gente vai conseguir de uma por uma. Se levanta toda semana, a gente consegue toda semana. Porque a gente crê num Deus que pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer muitas coisas além da nossa vida.
Então, irmão, se você veio para este lugar, para este culto, com essa tempestade, somente clame ao Senhor, porque o Senhor, Ele está no barco, Ele não te esqueceu, Ele não desiste de você, Ele ama cada um de nós, e às vezes a prova vem para nos edificar, para nos ensinar, porque se não fosse essas tempestades, como é que a gente ia conseguir estar nesse lugar? Se a gente está aqui sentado e às vezes a gente ainda é forte. Por quê? Porque Jesus, Ele nos fortalece para a gente vir para cá, buscar Ele, porque a gente colocamos o Senhor em primeiro lugar. E é assim que o Senhor, Ele vai fazer nas nossas vidas. Ele vai guerrear cada tempestade. Mas também você tem que fazer sua parte. Colocar o joelho no chão e guerrear. Porque Jesus, Ele está com você. Né? Ele está comigo, está com você, está com todos nós. Mas vamos ser fortes. Vamos ter mais fé. Convicto que Jesus, Ele vai fazer esse mar e se acalmar, essa tempestade que se levantou contra a sua vida. Esse vento aí que se levantou, né? Quando você veio, até mesmo de manhã, de tarde, mas o vento, ele vai se acalmar. E o Senhor, Ele está no controle de toda a situação. Ele sabe o que Ele faz na sua vida. Então, irmão, essa palavra que ela nos edifica hoje, é só para a gente ter mais ou menos uma base como é que Jesus, Ele está de ponto a nossa situação. Às vezes a gente acha que Deus está ali quietinho. Nós se pergunta, cadê Deus? Ele está aí quietinho, observando. Ele está no barco. Se anime, porque o Senhor está no barco. Se alegra, porque o Senhor, Ele está no barco. O Senhor, Ele vai fazer você atravessar essa tempestade. Se Ele tem um propósito nas nossas vidas, vai acontecer. Mas só lembrando, a tempestade não se acaba, viu? Mas a gente temos que ter fé, né, no que Deus, Ele vai fazer por nós. E também acreditar em Deus. Porque às vezes a gente, no meio do desespero, a gente esquece até que Deus, Ele não está nem aí para nós, né? Mas é onde a gente se engana, porque Deus, Ele está vendo tudo. E à mesma hora a gente está ali naquele desespero e a gente começa a clamar ao Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, o Senhor nos ajuda. E o Senhor, quando chega na noite, o Senhor, Ele resolve o problema. Porque Ele vê o servo dele ali naquela peleja, ali passando por aquela dificuldade. E aí Ele fica o dia todo só te observando. E quando chega na noite que Ele vê que tu tá com aquela fé fervorosa, aí Ele te dá a tua vitória. Porque basta a gente crer e acreditar, né? No nome de Jesus, né? E a gente também acalmar a tempestade no nome de Jesus. A gente usar o nome de Jesus para repreender aquele mal. Usar o nome de Jesus, que Ele vai curar as nossas feridas. E essa palavra, né, é tão curta, mas é o que veio no meu coração, né? Do que Deus, Ele me usou para poder eu estar aqui edificando a igreja. E isso serve também até para mim, né? E para todos nós, para que a gente venha ter mais fé ali de buscar e de obedecer a Deus, porque Deus, Ele sempre está conosco, sempre Ele nos ajuda, aonde a gente menos espera. O Senhor, Ele está conosco, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é bom nas nossas vidas. E Ele sabe
do nosso coração. Ele sabe, cada um que está aqui nesse lugar, Ele sabe do coração de cada um. Ele sabe quem é cada um aqui. E é assim que Ele vai agir de cada uma forma no coração de cada um. Se Ele vê que alguém está merecendo, Ele vai lá e faz. Se Ele vê se a pessoa não está, Ele bota tempestade, a pessoa aprende. E assim você consegue chegar lá. Mas é com essas tempestades que a gente consegue alcançar. E essa palavra, né, que eu vim aqui dar para vocês, eu encerro. E é isso que Deus ele me usou, né, aqui para falar. E eu agradeço a rica oportunidade. Eita glória, quem recebe essa palavra aí? É desse jeito. As tempestades vêm para nos moldar, nos capacitar e nos testar, né? Porque aquele que tem uma promessa grande, ele não vai receber do Senhor de graça. Deus ele vai testar para saber onde está o teu coração. Se o tesouro é ele, se é o tesouro da terra, né? Então, por isso que vem muitas coisas. Assim foi com os apóstolos, né? A tempestade veio e lá ele ficou dormindo, como a Irley pregou. Ficou de boa, né? E eles lá, tudo doido, arrancando os cabelos, a onda vindo, rebolando Pedro para um lado, João para o outro, e um se segurando no outro. A onda só esqueceu de ter arremassado Judas, era do barco, ter matado ele afogado, né? Mas que ele se segurou lá, né? Com o seguro não dá certo não, vou ficar por aqui, né? Mas é assim, as coisas vêm para o bom e vêm para o ruim. A diferença é como ela falou, é aquele que está na obediência e aquele que está na desobediência. Porque você está no barco com Jesus é uma coisa, sem Jesus é outra. Você acha que Jesus vai estar no barco de um desobediente? Ele vai estar no barco do obediente, né? Então, é desse jeito que Deus faz, amém? Pois vamos orar com fervor. Eita glória! Cuspir fogo e arrotar brasa, porque